O Evangelho de Sri Ramakrishna. Por M. Mahendranath Gupta. Um discípulo direto de Sri Ramakrishna. Original em Bengali. Traduzido para o inglês por Swami Nikhilananda. Traduzido do inglês por Leda Marina Bevilacqua Leal. Capítulo 6. O Mestre com os Devotos Brahmos, 1. 28 de outubro de 1882. Era sábado. O festival semestral Brahmo, celebrado todo outono e primavera, estava se realizando na linda chácara de Beni Madhavpal, em Sintim, mais ou menos a 3 milhas ao norte de Calcutá. A casa fora construída num lugar retirado, adequado à meditação. As árvores carregadas de flores, lagos artificiais com beiradas gramadas e verdes pérgolas aumentavam a beleza do lugar. Quando as nuvens começaram a ficar douradas à luz do sol que se punha, o mestre chegou. Muitos devotos haviam feito suas práticas de manhã e à tarde e pessoas vindas de Calcutá e vilarejos vizinhos juntaram-se a eles. Shivanath, o grande devoto Brahmo, de quem o mestre gostava muito, era um dos membros do Brahmo Samaj, que ansiosamente estavam esperando pela chegada de Sri Ramakrishna. Quando a carruagem trazendo o mestre e alguns devotos chegaram à chácara, todos se levantaram respeitosamente para recebê-lo. Fez-se um súbito silêncio, semelhante àquele que ocorre quando se abre a cortina de um palco. As pessoas que estavam conversando, agora fixaram a atenção no rosto sereno do mestre, para não perderem uma só palavra de seus lábios. Ao ver Shivanath, o mestre gritou alegremente: "Ah! Aqui está Shivanath! Veja, você é um devoto de Deus. A sua simples visão, meu coração se alegra. Um fumante de cânhamo fica muito feliz ao encontrar um outro. Frequentemente abraçam-se com muita alegria." Os devotos caíram na risada. "Mestre, muitas pessoas visitam o templo de Dakshineswar. Se noto que alguns devotos são indiferentes a Deus, digo-lhes, é melhor sentarem-se lá. Ou, às vezes, digo, saiam e vão ver as lindas construções lá fora." Risada. "Às vezes vejo que alguns devotos vêm acompanhados de pessoas sem valor moral. Seus companheiros estão mergulhados em total mundanismo e não gostam de jeito algum de falar de assuntos espirituais. Enquanto os devotos ficam por longo tempo falando comigo sobre Deus, os outros tornam-se inquietos. Como não conseguem ficar sentados por muito tempo, sussurram aos seus amigos devotos: quando vamos embora? Por quanto tempo vão ficar aqui? Os devotos dizem: esperem um pouco. Iremos embora daqui a pouco. Então as pessoas mundanas dizem, com um tom aborrecido: bem, podem falar. Esperamos por você no barco. Todos riem. Pessoas do mundo nunca os ouvirão se lhes pedirem para renunciar a tudo a fim de se dedicarem de todo o coração a Deus. Por esta razão Chaitanya e Nitai, depois de pensarem muito, arrumaram um jeito de conquistar as pessoas mundanas. Disseram-lhe: venham, repitam o nome de Hari e terão uma deliciosa sopa de peixe maguro e o abraço de uma jovem. Muitas pessoas atraídas pelo peixe e pela mulher, começaram a cantar o nome de Deus. Depois de provarem um pouco do néctar do nome sagrado de Deus, compreenderam que a sopa de peixe era na realidade as lágrimas derramadas pelo amor de Deus, enquanto que a jovem significava a terra. O abraço da mulher significava rolar na terra em arrebatamento do amor divino. Nitai utilizava qualquer meio para fazer as pessoas repetirem o nome de Hari. Chaitanya dizia: o nome de Deus possui uma grande santidade. Pode não dar resultado imediato, mas um dia dará frutos. É como uma semente deixada na cornisa de um edifício. Algum dia a casa cai, a semente cai no chão, germina e por fim, dá frutos. Assim como as pessoas são dotadas de sattva, rajas e tamas, assim também, bhakti caracteriza-se pelos 3 gunas. Você sabe como é um homem do mundo dotado de sattva. Talvez sua casa esteja mal conservada aqui e ali. Ele não se preocupa em consertá-la. O santuário talvez esteja cheio de sujeira dos pombos e o pátio coberto de mato, mas não liga para essas coisas. A mobília da casa possivelmente está velha, mas não pensa em dar-lhe polimento, nem envernizá-la e nem fazê-la parecer limpa.
Não liga para a roupa, qualquer coisa está boa para ele, mas o homem mesmo é muito gentil, bondoso e humilde, não faz mal a ninguém. Entre as pessoas do mundo, há as que têm traços de rajás. Tal homem tem um relógio com uma corrente e 2 ou 3 anéis nos dedos. A mobília de sua casa é nova em folha. Nas paredes estão pendurados os retratos da rainha, do príncipe de Gales e de outras pessoas importantes. A casa está impecavelmente limpa. Seu armário está cheio de uma grande variedade de roupas. Até os lacaios usam libré e assim por diante. Os traços de um homem do mundo dotado de tamas são sono, luxúria, raiva, egoísmo e similares. Assim também, bhakti, devoção, tem sattva. Um devoto que a possui, medita em Deus em segredo absoluto, talvez dentro do seu mosquiteiro. As pessoas pensam que está dormindo. Uma vez que demora a se levantar, pensam que talvez não tenha dormido bem à noite. Seu amor pelo corpo não vai além da necessidade de satisfazer a fome, e isso mesmo apenas com arroz e simples verduras. Não há qualquer cuidado com suas refeições, nenhum luxo nas roupas e nenhuma ostentação com a mobília. Além disso, esse devoto jamais bajula ninguém por dinheiro. Um aspirante que possui Bhakti Rajásika põe um tilak na testa e um rosário de contas de Rudraksha, entremeadas com algumas de ouro, em seu pescoço. Todos riem. Para o culto, usa uma roupa de seda. Um homem dotado de Bhakti Tamásika tem uma fé ardente. Esse devoto literalmente exige graças de Deus, assim como um assaltante cai em cima de uma pessoa para roubar seu dinheiro. Prenda. Bata. Mate. Essa é a maneira dos saqueadores. Ao dizer isso, o mestre começou a cantar com uma voz doce e amor extasiante, com os olhos voltados para cima. Porque eu deveria ir para o Ganga ou Gaya, para Kasi, Kanchi ou Prabhas, enquanto eu puder dar meu último suspiro com o nome de Kali em meus lábios? Qual a necessidade de rituais tem um homem, por que mais devoções se ele repetir o nome da mãe nas 3 horas sagradas? Os rituais podem continuar, mas não o seduzem mais. Caridade, votos, doações de oferendas não mais atraem a mente de Madan. Os pés de lótus da abençoada mãe são sua única oração e sacrifício. Quem poderia ter jamais concebido o poder que seu nome possui? O próprio Shiva, Deus dos deuses, canta loas a ela, com suas 5 bocas. O mestre estava fora de si com o amor pela Mãe Divina. Cantava com entusiasmo ardente. Se apenas pudesse morrer repetindo o nome de Durga, como podes tu, ó abençoado, impedir minha liberação? Por pior que eu seja. Então disse: deve-se tomar uma atitude firme. O quê? Cantei o nome da mãe. Como posso continuar sendo um pecador? Sou seu filho, herdeiro de seus poderes e glórias. Se você puder tornar espirituais seus tamas, poderá realizar Deus com sua ajuda. Force Deus a atender seus pedidos. Ele não é um estranho para você. Na verdade, é muito íntimo. A qualidade de tamas pode ser usada para o bem-estar de todos. Há 3 classes de médicos: superior, medíocre e inferior. O médico que sente o pulso do paciente e apenas lhe diz: tome o remédio regularmente, faz parte do tipo inferior. Não se importa em saber se o paciente realmente tomou o remédio. O medíocre é aquele que por diversos recursos, convence o paciente a tomar o remédio e diz-lhe suavemente: meu bom homem, como espera curar-se se não tomar o remédio? Tome-o. Eu mesmo o preparei para você. Mas aquele que vendo o paciente teimosamente recusar-se a tomar o remédio, colocando o garganta abaixo, a ponto de pôr o joelho no peito do paciente, é o melhor médico. Essa é uma manifestação de tamas do médico, mas tal atitude não prejudica o doente, ao contrário, faz-lhe bem. Como os médicos, há 3 tipos de instrutores religiosos. O inferior que apenas dá instrução aos discípulos, mas não lhe faz perguntas sobre seus progressos. O mestre medíocre que, para o bem do aspirante, faz repetidos esforços para lhe trazer conhecimentos, pede-lhe que os estude e demonstrar-lhes amor de várias maneiras. Há, porém, o mestre que vai ao extremo de usar a força, caso o estudante persista em não estudar. Considero-o o melhor. Um devoto Brahmo: Senhor, Deus tem forma ou não? Mestre, em termos finais ninguém pode dizer que Deus é apenas isso e nada mais.
Ele é sem forma, mas também tem formas. Para o Bhakta ele assume formas, mas é sem forma para o Jnani, isto é, para aquele que considera o mundo um simples sonho. O Bhakta sente que é uma entidade um mundo, uma outra. Por conseguinte, Deus revela-se a ele como uma pessoa, mas o Jnani, o Vedantista por exemplo, discrimina sempre, utilizando o processo de isto não. Através de sua discriminação realiza, por sua percepção interior, que o ego e o universo são ambos ilusórios, como um sonho. Então o Jnani realiza Brahman em sua própria consciência. Ele não pode descrever o que Brahman é. Sabem o que quero dizer? Pensem em Brahman, existência, conhecimento, bem-aventurança absolutos, como um oceano sem praia. Pela influência refrescante, por assim dizer, do amor do Bhakta, a água se congela em determinados lugares em forma de blocos de gelo. Em outras palavras, Deus de vez em quando assume formas diversas para seus amantes e revela-se como uma pessoa. Com o aparecimento do sol do conhecimento, porém, os blocos de gelo derretem-se. Não mais se sente que Deus é uma pessoa, nem se vê as formas de Deus. O que ele é não tem descrição. Quem pode descrevê-lo? Aquele que pôde fazê-lo, desaparece. Não pode encontrar seu eu nunca mais. Se alguém se analisar, não encontra nada que se assemelhe ao eu. Por exemplo, peguem uma cebola. Em primeiro lugar, tirem a camada externa vermelha. Então, encontrarão outras camadas brancas, mais profundas. Tirem uma a uma cada camada e não encontrarão nada dentro. Neste estado, um homem não encontra mais o seu ego. E quem ficou para procurá-lo? Quem pode descrever como ele se sente nesse estado, em sua própria consciência pura, a respeito da natureza real de Brahman? Uma vez uma boneca de sal foi medir a profundidade do mar. Mas logo que mergulhou na água, dissolveu-se. Quem havia para dizer qual a profundidade? Há um sinal do conhecimento perfeito. O homem torna-se silencioso ao atingi-lo. Neste caso o eu pode ser comparado à boneca de sal. Dissolve-se no oceanos de existência, conhecimento, bem-aventurança absolutos e torna-se uno com ele. Nem o mais leve traço de diferença permanece. Enquanto sua análise uma sobre si mesmo não estiver completa, o homem argumenta com muito afã, mas torna-se silencioso quando a termina. Quando o jarro vazio ficar cheio d'água, quando a água do interior do jarro tornar-se una com a do lago que está do lado de fora, não se ouve mais qualquer som. O barulho vem do jarro, enquanto este ainda não estiver cheio d'água. Outrora costumava-se dizer que nenhum barco volta depois de ter entrado nas águas negras do oceano. Todas as tribulações e aborrecimentos acabam quando eu morre. Vocês podem se empenhar em milhares de raciocínios, mas o eu não desaparece. Para pessoas como vocês e eu, é melhor ter o sentimento: sou um amante de Deus. O Saguna Brahman é para os Bhaktas. Em outras palavras, o Bhakta crê que Deus tem atributos e revela-se aos homens como uma pessoa, assumindo formas. É ele quem ouve suas orações. Elas são dirigidas somente para ele. Vocês são Bhaktas, não Jnanis ou Vedantistas. Não importa se aceitam Deus com forma ou não. É suficiente que afirmem que Deus é uma pessoa que ouve nossas preces, cria, conserva e destrói o universo e é dotado de poder infinito. É mais fácil alcançar-se Deus seguindo o caminho da devoção. Devoto Brahmo: Senhor, é possível ver-se Deus? Em caso positivo, por que não podemos vê-lo? Mestre: sim, certamente. Ele pode ser visto. Pode-se ver suas formas e seu aspecto sem forma, também. Como posso explicar isso para vocês? Devoto Brahmo: quais os meios que podemos utilizar para ver Deus? Mestre: pode chorar por ele com intensa ânsia em seu coração? Os homens choram um jarro de lágrimas por seus filhos, por suas esposas ou por dinheiro. Mas quem chora por Deus? Enquanto uma criança estiver distraída com os brinquedos, a mãe cuida somente de cozinhar e outros serviços de casa. Quando uma criança, porém, perde interesse pelos brinquedos, deixa-os de lado e chama pela mãe. Então a mãe tira a panela de arroz do fogo e apressa-se em tomar a criança no colo. Devoto Brahmo: Senhor, por que há tantas opiniões diferentes sobre a natureza de Deus? Alguns dizem que ele tem forma, enquanto que outros dizem que ele é sem forma.
Aqueles que falam de Deus com forma, nos falam de seus diferentes aspectos. Por que todas essas controvérsias? Mestre, o devoto pensa em Deus como o vê. Na realidade não há confusão a respeito de Deus. Deus explica tudo ao devoto se este realizar de uma maneira ou de outra. Você ainda não deu o primeiro passo nessa direção. Como pretende conhecer tudo a respeito de Deus? Ouça uma história. Um dia um homem entrou num bosque e viu um animalzinho numa árvore. Quando voltou contou que havia visto uma criatura de uma linda cor vermelha, numa certa árvore. O segundo homem respondeu: quando fui ao bosque, também vi esse bicho. Mas por que você diz que é vermelho? Ele é verde. Um homem que estava presente, contradisse a ambos e insistiu que era amarelo. Por fim, outros chegaram, mas disseram que era cinza, violeta, azul etc. Acabaram por brigar entre si. Para resolver a disputa, foram todos para a árvore, onde viram um homem sentado debaixo dela. Ao ser indagado, respondeu: sim, vivo debaixo dessa árvore e conheço esse tipo de bicho muito bem. Todas as descrições de vocês estão corretas. Às vezes aparece como sendo vermelho, às vezes amarelo, azul, violeta, cinza etc. É um camaleão e chega a nem ter cor. Às vezes tem, às vezes não. Do mesmo modo, aquele que sempre pensa em Deus, pode conhecer sua natureza real. Só ele sabe que Deus revela-se aos que o buscam em várias formas e aspectos. Deus tem atributos e também não os tem. Somente o homem que mora debaixo da árvore sabe que o camaleão pode aparecer sob várias cores e também sabe que o animal pode às vezes não ter qualquer cor. São os outros que sofrem a agonia de uma discussão fútil. Kabir costumava dizer: o absoluto sem forma é meu pai e o Deus com forma é minha mãe. Deus revela-se na forma em que o devoto o ama mais. Seu amor pelo devoto não tem limites. Está escrito nos Puranas que Deus tomou a forma de Rama para seu grande devoto heróico, Hanuman. As formas e aspectos de Deus desaparecem quando se discrimina segundo a filosofia Vedanta. A conclusão final de tal discriminação é que só Brahman é real e esse mundo de nomes e formas, ilusório. É possível para um homem ver as formas de Deus, ou pensar nele como pessoa, apenas enquanto estiver consciente que é um devoto. Do ponto de vista de discriminação, este ego do devoto mantém a pouca distância de Deus. Sabem por que as imagens de Krishna ou Kali têm 13,5 cúbitos de altura? Por causa da distância. Por causa do afastamento, o sol parece pequeno. Se você se aproximar, o achará tão grande que não poderá compreendê-lo. Porque as imagens de Krishna e Kali apresentam uma coloração azul escuro. Isso também é devido à distância, como as águas do lago que parecem ser verdes, azuis ou pretas, de acordo com a distância. Chegue perto, pegue a água com a palma das mãos e não verá cor alguma. O céu também parece ser azul à distância. Chegue perto e verá que não tem cor alguma. Por isso digo que à luz do raciocínio vedantista, Brahman não tem atributos. A natureza real de Brahman não pode ser descrita, mas enquanto sua individualidade for real, o mundo também o é igualmente. São reais as diferentes formas de Deus e o sentimento de que Deus é uma pessoa. O seu caminho é o de Bhakti. Isso é muito bom, é um caminho fácil. Quem pode compreender totalmente o Deus infinito? E qual a necessidade de se compreender o infinito? Tendo conseguido esse raro nascimento humano, minha necessidade suprema é desenvolver amor aos pés de lótus de Deus. Se um copo d'água é necessário para matar a sede, por que eu deveria medir a quantidade de água no lago? Eu me embriago mesmo com meia garrafa de vinho. Qual a necessidade que tenho de saber a quantidade de bebida alcoólica que há numa taverna? Qual a necessidade de se conhecer o infinito? Os diversos estados mentais de um Brahmajnani estão descritos nos Vedas. O caminho do conhecimento é extremamente difícil. Não se pode obter jnana se a pessoa ainda possuir o menor traço de mundanismo. Ou o menor apego à mulher e ouro. Não é o caminho para o Kali Yuga. Os Vedas falam de 7 planos onde a mente mora. Quando está imersa no mundanismo, fica nos 3 planos inferiores, no umbigo, no órgão genital e no de excreção. Nesse estado a mente perde todas as visões mais elevadas, concentra-se só em mulher e ouro. O 4º plano é o do coração.
Quando a mente está nesse plano, tem o primeiro vislumbre da consciência espiritual. A pessoa vê-se toda cercada de luz. Percebendo a luz divina, fica muda e maravilhada e diz: ah! O que é isto? A mente não desce para os objetos do mundo. O quinto plano é o da garganta. Quando a mente o atinge, o aspirante liberta-se de toda a ignorância e ilusão. Não gosta de falar ou ouvir outra coisa a não ser de Deus. Se as pessoas falam a respeito de coisas mundanas, retira-se imediatamente. O sexto plano é o da região entre as sobrancelhas. Quando a mente atinge esse ponto, o aspirante vê a forma de Deus dia e noite, mas mesmo assim, um pequeno traço do ego permanece. A vista da incomparável beleza da forma de Deus o torna inebriado e precipita-se para tocá-lo e abraçá-lo. Mas não o consegue. É como a luz dentro da lanterna. Pensa-se que se pode tocar a luz, mas não se pode, por causa do vidro. No alto da cabeça localiza-se o sétimo plano. Quando a mente o atinge, uma pessoa entra em Samadhi. Então o Brahmagnani percebe Brahman diretamente. O corpo, porém, não fica nesse estado por muitos dias. Fica inconsciente do mundo exterior. Se o leite é despejado na boca, escorre. Estabelecido nesse plano de consciência, deixa o corpo em 21 dias. Essa é a condição de Brahmagnani. O seu, porém, é o caminho da devoção. É um caminho muito bom e fácil. Uma vez um homem me disse: Senhor, pode me ensinar rapidamente o que o Senhor chama Samadhi? Todos riem. Depois que um homem atinge Samadhi, todas as suas ações caem. Todas as atividades devocionais como culto, japa e outras similares, bem como as obrigações mundanas, deixam de existir para uma pessoa assim. No começo há muita preocupação com o trabalho. À medida que progride em direção a Deus, a aparência exterior de trabalho torna-se cada vez menor, tanto que chega ao ponto de não poder nem mesmo cantar o nome e as glórias de Deus. A Shivanath. Enquanto você não havia chegado, as pessoas falavam muito a seu respeito e discutiam suas virtudes. Mal chegou, silenciaram. A sua simples presença torna-os felizes. As pessoas simplesmente dizem: ah! Aqui está Shivanath Babu. Toda a conversa a seu respeito cessou. Depois de ter atingido Samadhi, fui uma vez ao Ganges fazer tarkan. Mas ao apanhar água com a palma da mão, ela escorreu entre os dedos. Chorando, disse a Aladari: primo, o que é isso? Aladari respondeu: é chamado Galitasta nos livros sagrados. Depois da visão de Deus, tais atos como a execução do Tarpan caem por si só. No Kirtan o devoto primeiro canta Nitai Amar Mata a ti. Assim que seu estado devocional se aprofunda, simplesmente canta: a ti. A ti. Depois de tudo o que consegue cantar é a ti. E por fim, canta simplesmente a. E entra em Samadhi. O homem que tenha cantado o tempo todo então, emudece. Numa festa oferecida aos Brahmins, primeiro ouve-se muito falatório. Quando os convidados se sentam no chão, com os pratos de folha defronte deles, uma parte do barulho cessa. Apenas ouve-se gritar: tragam luxi. Enquanto comem luxi e outras iguarias, 3/4 do barulho persistem. Quando a última comida, a coalhada, é servida, ouve-se somente o som soop, soop, enquanto os convidados comem-na com a mão. Não há, então, praticamente qualquer barulho. Depois, todos se retiram para dormir e passa a reinar um silêncio absoluto. Portanto, digo, no começo da vida religiosa, um homem se preocupa muito com seu trabalho, mas à medida que se aprofunda em Deus, suas atividades diminuem. Por fim, vem a renúncia do trabalho, seguida de Samadhi. Em geral, o corpo não permanece vivo depois de se alcançar o Samadhi. As únicas exceções são sábios como Narada, que conservaram os corpos a fim de trazer luz espiritual às pessoas. Também ocorre com as encarnações divinas, como Chaitanya. Depois que o poço é cavado, geralmente joga-se fora a enxada e o balde, mas alguns os guardam para ajudar seus vizinhos. As grandes almas, que retêm seus corpos depois do Samadhi, sentem compaixão pelo sofrimento dos outros. Não são tão egoístas a ponto de se sentirem satisfeitos com sua própria iluminação. Vocês conhecem muito bem a natureza das pessoas egoístas. Se pedirem a elas para cuspirem num determinado lugar, não o farão, a não ser que isso lhes traga benefício.
Se lhes pedirem para trazer um doce barato, é possível que deem uma lambida durante o caminho. Todos riem. Mas as manifestações são variadas em diferentes pessoas. As almas comuns têm medo de ensinar aos outros. Um pedaço de madeira ordinária pode flutuar na água, mas afunda mesmo com o peso de um passarinho. Sábios como Narada, são como uma tora pesada que, não apenas flutua na água, mas também carrega homens, vacas e até mesmo, elefantes. A Shivanath e outros devotos brahmos, por que vocês insistem tanto nos poderes e glórias de Deus? Perguntei a mesma coisa a Keshav Sen. Um dia Keshav e sua comitiva vieram ao templo de Dakshinesvar. Eu lhes disse que gostaria de ouvir como davam as palestras. Organizaram uma reunião no pátio situado acima do ghat de banho no Ganga, onde Keshav deu uma palestra. Falou bem. Entrei em transe. Depois da conferência eu disse a Keshav, porque diz várias vezes coisas como ó Deus, que lindas flores tu fizeste. Ó Deus, tu criaste o céu, as estrelas e o oceano. Etc. Aqueles que amam o esplendor gostam de morar no esplendor de Deus. Uma vez um ladrão roubou as joias das imagens do templo de Radhakanta. Mathur Babu entrou no templo e disse à divindade: que vergonha, ó Deus! Não pudeste salvar nem tuas próprias joias. Que ideia! Eu disse a Mathur, aquele que tem Lakshmi por serva e atendente, alguma vez perdeu seu esplendor? Essas joias podem ser preciosas para você, mas para Deus, não valem mais do que torrões de barro. Que vergonha! Não deveria ter falado de uma forma tão mesquinha. Que riqueza você pode dar a Deus para aumentar sua glória? Por conseguinte, digo que um homem procura a pessoa em quem encontra a alegria. Qual a necessidade de perguntar onde ela mora, o número de suas propriedades, jardins, parentes e empregados, ou o montante de sua riqueza? Esqueço-me de tudo, ao ver Narendra. Jamais, nem mesmo inconscientemente, perguntei-lhe onde morava, qual a profissão do pai e o número de irmãos. Mergulhe fundo na suavidade da bem-aventurança de Deus. Que necessidade temos de sua infinita criação e de sua glória ilimitada? O mestre cantou: mergulhe fundo, mente, mergulhe fundo no oceano da beleza de Deus. Se descer até as profundezas, aí encontrará a gema do amor. Procure, mente, procure Vrindavan em seu coração onde com seus devotos amorosos Sri Krishna brinca eternamente. Acenda, mente, o lampião da verdadeira sabedoria e o deixe queimar com uma chama firme incessantemente, dentro do seu coração. Quem conduz seu barco através da sólida terra? É seu Guru, diz Kabir. Medite nos seus pés sagrados. Sri Ramakrishna continuou: é verdade, também, que depois da visão de Deus, o devoto deseja presenciar sua lila. Depois da destruição de Ravana, pelas mãos de Rama, Nikasha, mãe de Ravana, começou a fugir, temendo por sua vida. Lakshmana disse a Rama: querido irmão, explique-me essa coisa estranha. Essa Nikasha é uma senhora idosa que já sofreu muito com a perda de seus diversos filhos e no entanto, está tão temerosa de perder a própria vida, que está fugindo. Rama mandou-a aproximar-se, deu-lhe segurança de vida, perguntou-lhe por que estava fugindo. Nikasha respondeu: ó Rama, sou capaz de ver toda a tua lila porque ainda estou viva. Quero viver por mais tempo para ver as outras coisas que tu ainda farás nesta terra. Todos riem. A Shivanath: gosto de ver você. Como poderia viver se não visse devotos de alma pura? Sinto como se eles tivessem sido meus amigos numa encarnação anterior. Devoto Brahmo: Senhor, acredita na reencarnação da alma? Mestre: sim, dizem que há algo assim. Como poderemos compreender os caminhos de Deus, por meio de nossos pequenos intelectos? Muitas pessoas falaram a respeito de reencarnação. Por conseguinte, não posso deixar de acreditar nela. Quando Bhishma jazia moribundo em seu leito de flechas, os irmãos Pandava e Krishna estavam de pé a seu lado. Viram lágrimas rolando dos olhos do grande herói. Arjuna disse a Krishna: amigo, como isso é surpreendente. Mesmo um homem como o nosso Bhishma, verás, com absoluto autocontrole, profundamente sábio em um dos 8 vasos, chora, por causa de Maya, na hora da morte. Sri Krishna perguntou a Bhishma sobre isso. Este respondeu:
Ó Krishna, tu sabes muito bem que essa não é a causa da minha tristeza. Estou pensando que não há fim para o sofrimento dos Pandavas, mesmo que o próprio Deus seja seu condutor. Um pensamento como esse faz-me sentir que não compreendi nada sobre os meios utilizados por Deus e por isso, choro. Eram mais ou menos 8:30 quando começou o culto da tarde no salão. Logo a lua apareceu no céu de outono, iluminando as árvores e trepadeiras do jardim com sua luz. Depois da oração, os devotos começaram a cantar. Sri Ramakrishna dançava, intoxicado pelo amor de Deus. Os devotos brahmos dançavam a seu redor, acompanhados pelos tambores e pratos. Todos pareciam estar muito alegres. O lugar ecoava e tornava a ecoar o santo nome de Deus. Quando a música parou, Sri Ramakrishna prosternou-se no chão e saudando a Mãe Divina várias vezes, disse: Bhagavata, Bhakta, Bhagavan. Minhas saudações aos pés dos Janis. Minhas saudações aos pés dos Bhaktas. Saúdo os Bhaktas que creem em Deus com forma e os Bhaktas que creem em Deus sem forma. Saúdo os conhecedores de Brahman de outrora e minhas saudações aos pés dos modernos conhecedores de Brahman do Brahmo Samaj. O mestre e os devotos comeram as deliciosas iguarias que Beni Madhava, o anfitrião, havia providenciado. Quinta-feira, 15 de novembro de 1882. Sri Ramakrishna, acompanhado de Rakal e outros devotos, vieram a Calcutá de carruagem e foram buscar M na escola onde ensinava. Logo dirigiram-se para o Maidan. Sri Ramakrishna queria conhecer o circo Wilson. Enquanto a carruagem corria pela estrada Chitporé, apinhada de pessoas, sua alegria era enorme. Como uma criancinha, pôs a cabeça para fora, primeiro de um lado da carruagem e em seguida, do outro, falando sozinho como se estivesse dirigindo-se aos transeuntes. Disse a M: acho que a atenção das pessoas está fixada nas coisas terrenas. Estão sempre correndo para o bem do estômago. Ninguém está pensando em Deus. Chegaram ao circo. Compraram ingressos para os lugares mais baratos. Os devotos levaram o mestre para a galeria alta, e sentaram-se no banco. Dizia alegremente: ah! É um lugar bom. Posso ver o espetáculo muito bem daqui. Havia diversos quadros. Um cavalo corria em torno de uma pista circular, onde foram colocados anais de ferro, separados por intervalos. A amazona, uma inglesa, ficava em pé no lombo do cavalo e assim que este passava por baixo do anel, saltava através dele, sempre apoiando-se num pé só em cima do cavalo. O cavalo percorreu o círculo inteiro e a moça nunca perdeu o cavalo, nem o equilíbrio. Quando o espetáculo terminou, o mestre e os devotos foram para fora, perto da carruagem. Como fazia uma noite fria, cobriu-se com o chale verde. Sri Ramakrishna disse a M: você viu como a inglesa conseguiu ficar num pé só, enquanto o cavalo corria como um raio. Como essa proeza deve ser difícil de ser realizada. Deve ter praticado por muito tempo. Ao menor descuido, ela teria quebrado os braços ou as pernas e poderia até ter morrido. Uma pessoa enfrenta a mesma dificuldade levando a vida de um chefe de família. Poucos têm sucesso e isto é devido à graça de Deus e à prática espiritual. A maioria, contudo, fracassa. Entrando no mundo, tornam-se cada vez mais envolvidos nele, afundam-se no mundanismo e sofrem as agonias da morte. Somente poucos, como Janaka, tiveram sucesso pelo poder de suas austeridades, na vida espiritual como chefes de família. Por conseguinte, a prática espiritual é extremamente necessária, pois do contrário, não se pode viver de forma correta no mundo. O mestre entrou na carruagem com os devotos e foram para a casa de Balaram Bose. Foi levado com seus acompanhantes até o segundo andar. Era noite e os lampiões estavam acesos. O mestre descreveu o que havia visto no circo. Gradualmente foram chegando outros devotos e logo ele começou a falar de assuntos espirituais. A conversa girou em torno do sistema de castas. Sri Ramakrishna disse: o sistema de castas só pode ser removido por um meio e este é o amor de Deus. Os amantes de Deus não pertencem a qualquer casta. A mente, o corpo e a alma de um homem tornam-se purificados pelo amor divino. Chaitanya e Nityananda disseminaram o nome de Hari para todos, inclusive párias, e abraçaram-nos todos.
Um Brahmin sem esse amor não é mais um Brahmin. Um pária com amor de Deus já não é mais um pária. Pela Bhakti um intocável torna-se puro e elevado. Referindo-se aos chefes de família mergulhados no mundanismo, o mestre disse: são como o bicho da seda. Podem sair do casulo de sua vida mundana, se quiserem, mas não suportam fazê-lo porque eles mesmos construíram um tal casulo com muito amor e cuidado. Então morrem aí. Ou são como peixes numa armadilha. Podem sair pelo mesmo lugar em que entraram, mas preferem divertir-se uns com os outros e ouvir o suave murmúrio das águas e esquecem-se de tudo o mais. Não fazem qualquer esforço para se libertarem da armadilha. As vozes das crianças são o murmúrio das águas e os outros peixes são os parentes e amigos. Apenas um ou dois conseguem fugir. São as almas liberadas. O mestre então cantou: quando esta ilusão envolve o mundo, através da magia de Mamaya, que Brahma está despojado de sentido. E Vishnu perde consciência, qual a esperança que resta para os homens? Primeiro é construído um pequeno canal e ali é colocada a armadilha. Mas a passagem permanece aberta. O peixe, uma vez tendo atravessado a salvo pela porta, não sai outra vez. O bicho da seda prepara pacientemente o casulo de fios tão juntos. Mesmo que haja uma abertura para sair, preso dentro do seu casulo, o bicho da seda fica para morrer. O mestre continuou: o homem pode ser comparado a um grão que caiu entre as pedras de um moinho e está a ponto de ser triturado. Somente os poucos grãos que permanecem próximos à cavilha escapam. Portanto, os homens devem refugiar-se na cavilha, quer dizer, em Deus. Chamá-lo, cantar seu nome. Então estarão livres, senão, serão esmagados pelo Rei da Morte. O mestre cantou de novo: mãe, mãe, meu barco está afundando, aqui no oceano deste mundo. Ferozmente o furacão da ilusão devasta todos os lados. Desajeitado é meu timoneiro, a mente, teimosos, meus 6 remadores, as paixões. No vento sem piedade, fiz zarpar meu barco que agora está afundando. Partido está o leme da devoção, andrajosa, a vela da fé. No meu barco as águas estão entrando. O que tenho que fazer? Porque com meus olhos fracos, nada a não ser escuridão, vejo aqui nas ondas nadarei, ó mãe. E me agarrarei à jangada do teu nome. O senhor Visvas esteve sentado no quarto, durante muito tempo, mas agora saíra. Já tivera muito dinheiro, mas havia gasto tudo, levando uma vida imoral. Por fim tornara-se indiferente à esposa e filhos. Referindo-se ao senhor Visvas, Sri Ramakrishna disse: é um pobre coitado. Um chefe de família tem suas obrigações, dívidas a pagar. Dívidas com os deuses, com os ancestrais, com os rishis e com a esposa e filhos. Se uma esposa é casta, então, o marido tem que sustentá-la. Tem também que educar os filhos até que cresçam. Só um monge não pode guardar. As aves e os monges não armazenam para o futuro, mas a ave, se tiver filhotes, cuida de seu sustento. Traz comida no bico para eles. Balaram. Senhor Visvas agora quer cultivar a companhia de pessoas santas. Mestre, com um sorriso, o Kamandalu de um monge vai com ele para os 4 principais lugares santos de peregrinação, mas permanece com gosto amargo. Assim também disse que a brisa da Malaia transforma todas as árvores em sândalo, mas há algumas exceções, como o algodoeiro, a ashvata e a ameixeira de porco. Alguns frequentam a companhia dos santos para fumar cânhamo. Muitos monges fumam e alguns chefes de família permanecem com eles, preparam o cânhamo e compartilham o prasad. Quinta-feira, 16 de novembro de 1882. O mestre havia vindo para Calcutá. À noite foi para a casa de Rajmohan, membro do Brahmo Samaj, onde Narendra e alguns jovens amigos costumavam se reunir e fazer adoração, de acordo com as cerimônias Brahmo. Sri Ramakrishna queria ver seu culto. Estava acompanhado de M e alguns devotos. O mestre ficou muito feliz ao ver Narendra e expressou o desejo de observar os jovens na adoração. Narendra cantou e logo começou o culto. Um dos jovens o conduziu. Orou: ó Senhor, que possamos abandonar tudo e sermos absorvidos em Ti. Possivelmente o jovem havia ficado inspirado pela presença do mestre e por isso, havia falado de renúncia total.
Sri Ramakrishna observou com um sussurro. Há muita probabilidade que isso aconteça. Rajmohan serviu o mestre com uma refeição ligeira. Domingo, 19 de novembro de 1882. Era a época auspiciosa do Jagadhatri Puja, o festival da Mãe Divina. Sri Ramakrishna foi convidado para a casa de Surendra em Calcutá, mas antes, foi à casa de Mano Mohan na vizinhança. O mestre estava sentado na sala de visitas de Mano Mohan. Disse: Deus aprecia muito a bhakti dos pobres e dos humildes, assim como a vaca gosta de forragem misturada com bolo de óleo de linhaça. O rei Duryodhana mostrou a Krishna o esplendor de sua opulência e riquezas, mas ele só aceitou a hospitalidade do pobre Vidura. Deus é amante de seus devotos. Corre atrás do devoto, como a vaca atrás do bezerro. O mestre cantou. E, por causa daquele amor, os poderosos yogis praticam yoga de uma época para outra. Quando o amor desperta, o Senhor, como um imã, atrai a alma para ele. Disse. Chaitanya costumava derramar lágrimas de alegria à simples menção do nome de Krishna. Só Deus é substância real. Tudo o mais é ilusório. O homem pode realizar Deus, se quiser, mas deseja buscar loucamente o prazer de mulher e ouro. Uma cobra tem uma pedra preciosa na cabeça, mas se contenta em comer uma simples rã. Bhakti é a única coisa essencial. Quem pode alguma vez conhecê-lo pelo raciocínio? Quero o amor de Deus. Que me importa conhecer suas glórias infinitas? Uma garrafa de vinho me embriaga. Que me importa saber quantos galões há na taverna? Um jarro de água é suficiente para matar a sede. Não preciso conhecer a quantidade d'água que há na terra. Sri Ramakrishna chegou à casa de Surendra. Muitos devotos estavam já reunidos ali, inclusive o irmão mais velho de Surendra, que era juiz. Mestre, ao irmão de Surendra, o senhor é um juiz. Isto é muito bom, mas lembre-se, tudo que acontece é pelo poder de Deus. É ele quem lhe deu sua posição elevada. Por isso o senhor tornou-se um juiz. As pessoas pensam que são grandes. A água desce do telhado através de uma calha, cuja extremidade tem a forma de uma cabeça de leão. É como se o leão trouxesse a água pela boca. Mas olhe a fonte d'água. Uma nuvem junta-se no céu e a chuva cai sobre o telhado. Então a água vem através do cano e por fim, sai pela gárgula. Irmão de Surendra, o Brahmo Samaj prega a liberdade das mulheres e a abolição do sistema de castas. O que o senhor pensa a respeito desses assuntos? Mestre, os homens sentem-se assim quando estão começando a desenvolver anseio espiritual. Uma tempestade levanta nuvens de pó e não se pode distinguir as diferentes árvores, mangueira, ameixeira de porco e tamarindeiro. Mas depois que a tormenta cessa, pode-se ver claramente. Logo se compreende que somente Deus é o maior bem, a substância eterna e que tudo o mais é transitório. Não se pode compreender isso sem Tapásia e companhia dos santos. Qual é a vantagem de simplesmente recitar as partes teóricas para tocar um tambor? É muito difícil colocá-las em prática nesse instrumento. O que se pode conseguir por mero discurso? É necessário fazer-se austeridade. Somente com ela pode-se compreender. O Senhor perguntou sobre a diferença de castas. Só há uma maneira de removê-las e é através do amor a Deus. Os amantes de Deus não têm casta. Por meio desse amor divino, o intocável se torna puro, o pária deixa de ser pária. Chaitanya abraçava todos, inclusive os párias. Os membros do Brahmo Samaj cantam o nome de Hari. Isto é muito bom. Pela oração sincera, recebe-se a graça de Deus e realiza-o. Deus pode ser realizado por todos os caminhos. O mesmo Deus é invocado por diferentes nomes. O irmão de Surendra, Senhor, o que pensa da teosofia? Mestre, ouvi dizer que se pode adquirir poderes sobrenaturais através dela, e realizar milagres. Vi um homem que mantinha um espírito sob controle. O espírito costumava trazer várias coisas para seu senhor. O que farei com poderes sobrenaturais? Pode alguém realizar Deus por meio deles? Se Deus não é realizado, então, tudo é inútil. Novembro de 1882.
Eram mais ou menos 4 horas da tarde, quando Sri Ramakrishna chegou a Calcutá, para o festival anual do Brahmo Samaj, que deveria ser celebrado na casa de Manilal Malik. Além de M e outros devotos do mestre, Vijay Goswami e muitos brahmos estavam presentes. Tomaram medidas para tornar o evento um sucesso. Vijay ia dirigir o culto. O Kataka recitou a vida de Pralada dos Puranas. Hiranyakashipu, pai de Pralada, era rei dos demônios. Alimentava muita maldade contra Deus e infligiu a seu único filho torturas sem fim porque levava uma vida religiosa. Aflito por causa de seu pai, Pralada orou a Deus: ó Deus, dê a meu pai inclinações santas. A essas palavras, o mestre chorou. Entrou em estado estático. Em seguida, começou a conversar com os devotos. Mestre, Bhakti é a única coisa essencial. Obtém-se o amor de Deus, cantando constantemente seu nome e suas glórias. Quis devoto Shivanatha está embebido no amor de Deus, como um bolo de queijo na calda. Não se deve pensar, só minha religião é o caminho certo e as outras, falsas. Deus pode ser realizado por todos os caminhos. Só é necessário ter-se uma ânsia sincera por ele. Os caminhos são infinitos e infinitas são as opiniões. Deixe-me dizer uma coisa. Deus pode ser visto. Os Vedas dizem que Deus está além da mente e da fala. Isto significa que Deus é desconhecido para a mente apegada aos objetos do mundo. Vaishnavicharan costumava dizer: Deus é conhecido pela mente e intelectos puros. Por conseguinte, é necessário buscar-se a companhia de homens santos, orar e escutar as instruções do Guru. Essas práticas purificam a mente. Vê-se então, Deus. A sujeira pode ser removida por um agente purificador. Vê-se então o seu reflexo nela. Não se pode ver um rosto no espelho coberto de sujeira. Depois da purificação do coração, obtém-se amor divino. Logo vê-se Deus por sua graça. Uma pessoa pode ensinar outras, se receber mandato de Deus, depois de tê-lo visto. Antes disso não se deve dar conferências. Há uma canção que diz: você não instalou qualquer imagem aqui. Dentro do santuário, ó tolo. Soprando a concha, simplesmente provoca confusão ainda maior. Devem primeiro limpar o santuário do coração. Depois deverão instalar a divindade e preparar a adoração. Contudo, nada foi feito. O que vocês alcançam em simplesmente soprar a concha e fazer grande barulho? Vijay sentou-se num banco colocado num plano elevado e dirigiu o culto de acordo com as regras do Brahmo Samaj. Depois sentou-se ao lado do mestre. Mestre, a Vijay, pode dizer-me uma coisa? Por que você falou tanto sobre pecado? De repetir tantas vezes eu sou pecador, torna-se, de fato, pecador. Deve-se ter tanta fé que se possa dizer: o quê? Tomei o nome de Deus, como posso ser pecador? Deus é nosso pai e mãe. Diga-lhe: ó Senhor, cometi pecados, mas não os repetirei. Cante seu nome e impurifique o corpo e mente. Purifique a língua cantando o santo nome de Deus. Dezembro de 1882. À tarde, Sri Ramakrishna sentou-se no pórtico oeste de seu quarto no templo de Dakshineswar. Entre outros estavam presentes Baburam, Randayal e M. Esses três iam passar a noite com o mestre. M tinha a intenção de ficar e também, no dia seguinte, porque era o feriado de Natal. Naburam havia começado a visitar o mestre recentemente. Mestre, aos devotos. Um homem torna-se liberado mesmo nessa vida, quando sabe que Deus é o que faz tudo. Uma vez que Shab veio aqui, com Sambhu Malik. Disse-lhe: nenhuma folha se move que não seja pela vontade de Deus. Onde está o livre-arbítrio de um homem? Todos estão sob a vontade de Deus. Nagta era um homem de grande conhecimento, mas até ele esteve a ponto de querer matar-se, afogando-se no Ganges. Ficou aqui 11 meses. Uma vez teve problemas de estômago. A dor cruciante o fez perder o controle de si mesmo e quis afogar-se no Ganges. Havia um baíche longo, próximo ao cate de banho. Por mais longe que entrasse no rio, não podia encontrar água acima de seus joelhos. Então compreendeu tudo e voltou. Certa vez eu estava muito doente, a ponto de querer cortar a garganta com a faca. Portanto disse:
Mãe, sou a máquina e tu és o operador. Sou o carro, tu és o condutor. Eu me movo como tu me moves. Faço o que tu me fazes fazer. Os devotos cantaram o kirtan no aposento do mestre. Mora, ó Senhor, o amante de Bhakti, em Vrindavan do meu coração. E minha devoção por ti será tua muito amada Radha, meu corpo será a casa de Nanda. Minha ternura será Yashoda. Minha ânsia de libertação será tuas gentes donzelas. Levanta o Govardhan de meu pecado e mata minhas 6 paixões desenfreadas, ferozes como os demônios enviados por Kansa. Docemente toca a flauta de tua graça, encantando a vaca leiteira de minha mente. Mora nas pastagens de minha alma. Habita próximo a Jamuna de meu anelo, sob banianos de minha esperança, para sempre graciosa com teu servo, e, se nada a não ser o amor dos pastores puder manter-te no vale de Vrindavan, então, Senhor, deixa Dasharathi, também, tornar teu pastor e teu escravo. De novo cantaram. Canta, ó pássaro que se aninha profundamente dentro do meu coração. Canta, ó pássaro que pousa na árvore Kalpa de Brahman. Canta a duradoura oração a Deus. Prova, ó pássaro dos 4 frutos da árvore Kalpa, Dharma, Artha, Kama, Moksha. Canta, ó pássaro, só ele é o consolo de minha alma. Canta, ó pássaro, só ele é a alegria constante de minha vida. Ó tu, maravilhoso pássaro de minha vida, canta, em voz bem alta no meu coração. Canta incessantemente, ó pássaro. Canta, eternamente, como o chatak sedento canta para a gota de chuva da nuvem. Um devoto de Nandambagam entrou no quarto com os amigos. O mestre olhou para ele e disse: tudo dentro dele pode ser visto através de seus olhos, da mesma maneira que uma pessoa vê os objetos de um aposento, através da porta de vidro. Esse devoto e seus irmãos sempre celebraram o aniversário do Brahmo Samaj em sua casa, em Nandangaban. Sri Ramakrishna havia tomado parte nesses festivais. O culto da tarde começou nos templos. O mestre estava sentado no divã pequeno no seu aposento, absorvido em meditação. Entrou em estado estático e logo depois disse: Mãe, por favor, traga-o para ti. É tão modesto e humilde. Tem estado visitando-te. Estava o mestre referindo-se a Baburam, que mais tarde veio a se tornar um de seus discípulos principais. O mestre explicou os diferentes tipos de samadhi aos devotos. A conversa desviou-se para a alegria e sofrimento da vida. Por que Deus criou tanto sofrimento? Uma vez Vidyasagar disse com um tom de ressentimento: qual a vantagem de se chamar por Deus? Pense somente nesse incidente. Uma vez Genghis Khan invadiu o país e aprisionou muitas pessoas. O número de prisioneiros chegou a 100.000. O comandante do exército disse-lhe: Majestade, quem os vai alimentar? É um risco mantê-los conosco. É igualmente perigoso soltá-los. O que farei? Genghis Khan disse: é verdade. O que se pôde fazer? Bem, mate-os. A ordem foi dada para que eles fossem cortados em pedaços. Bem, Deus viu essa carnificina, não foi? Ele não a deteve de maneira alguma, portanto, não necessito de Deus, quer ele exista ou não. Não recebo qualquer benefício dele. Mestre, é possível entender a ação de Deus e suas razões. Ele cria, ele preserva e ele destrói. Pode-se alguma vez compreender por que ele destrói? Digo à Mãe Divina: ó Mãe, não preciso compreender Deus. Por favor, dá-me amor por teus pés de lótus. A meta da vida humana é atingir o Bhakti. Quanto às outras coisas, a mãe é quem sabe o que é melhor. Vim ao pomar comer mangas. Que necessidade tenho de contar o número de árvores, galhos e folhas? Como somente as mangas, não necessito conhecer o número de árvores e folhas. Baburam, e Ramadayal dormiram naquela noite no chão do quarto do mestre. Era muito cedo, mais ou menos 2 ou 3 horas da manhã. O aposento estava escuro. Sri Ramakrishna, sentado na cama, de vez em quando conversava com os devotos. Mestre, lembre-se que Daya, compaixão e Maya, apego são 2 coisas diferentes. Apego significa o sentimento de meu em relação aos familiares. É o amor que se sente pelos pais, irmãos, irmãs, esposa e filhos. Compaixão é o amor que se sente por todos os seres do mundo. É uma atitude de igualdade.
Se vocês virem em algum lugar um exemplo de compaixão, como em Vidyasagar, creiam que é devido à graça de Deus. Através da compaixão uma pessoa serve todos os seres. Maya também vem de Deus. Por meio de Maya, Deus faz uma pessoa servir os parentes. Uma coisa, contudo, deve ser lembrada. Maya nos mantém enreda-nos no mundo, enquanto que Daya torna nossos corações puros e gradualmente rompe nossas cadeias. Deus não pode ser realizado sem pureza de coração. Uma pessoa recebe a graça de Deus subjugando as paixões, luxúria, raiva e ganância. Tem-se então a visão de Deus. Tentei muitas coisas para vencer a luxúria. Quando tinha 10 ou 12 anos e morava em Kamarpukur, experimentei pela primeira vez o Samadhi. Estava passando por um arrozal, quando vi algo e fiquei deslumbrado. Há certas características da visão de Deus. Vê-se luz, sente-se alegria e experimenta-se o surgimento de uma corrente no peito, como a subida de um foguete. No dia seguinte Baburam e Ramadayal voltaram para Calcutá, mas M passou o dia e a noite com o mestre. Dezembro de 1882. Era o entardecer. O mestre estava sentado no quarto em Darshinesvar com M e um ou dois devotos. Vários devotos marvaris chegaram e saudaram o mestre. Pediram a Sri Ramakrishna para lhes dar instrução espiritual. Ele sorriu. Mestre, aos devotos marvaris, vejam, o sentimento de eu e meu é o resultado de ignorância, mas dizer, ó Deus, tu és aquele que faz, tudo isso te pertence é sinal de conhecimento. Como podem chamar uma coisa minha? O administrador de uma chácara diz, este é meu jardim, mas se for demitido por causa de uma falta qualquer, não tem coragem nem de levar algo sem valor como uma cesta feita de madeira de mangueira. Raiva e luxúria não podem ser destruídas. Dirija-as para Deus. Se sentem desejo e tentação, que desejem então realizar Deus. Sintam-se tentados por Ele. Discriminem e retirem as paixões dos objetos mundanos. Quando o elefante está prestes a devorar uma árvore do quintal do vizinho, o maute o golpeia com o chuço com ponta de ferro. Vocês são negociantes. Sabem como melhorar seu negócio aos poucos. Alguns começam com uma fábrica de óleo de ricino. Depois de ganharem algum dinheiro, abrem uma loja de roupas. Assim, dessa mesma maneira, uma pessoa faz progresso em direção a Deus. Pode ser que possam se retirar para a solidão de vez em quando e dedicar mais tempo à oração. É necessário, contudo, lembrar-se de que nada pode ser conseguido antes do tempo certo. Algumas pessoas têm que passar por diversas experiências e executar muitas obrigações no mundo antes de terem sua atenção voltada para Deus. Tem assim que esperar um longo tempo. Se um abscesso é lancetado antes do amadurecimento, o resultado não é bom. O cirurgião faz uma abertura quando estiver maduro e então, surge o carnegão. Uma vez uma criança disse à mãe, mamãe, vou dormir agora. Por favor, acorde-me quando eu sentir o chamado da natureza. Meu filho, disse-lhe a mãe, quando chegar a hora, você acordará por si mesmo. Não terei de despertá-lo. Os devotos marvaris geralmente levavam oferendas de frutas, caramelos e outros doces para o mestre, mas Sri Ramakrishna não podia comê-los. Disse, eles ganham dinheiro de forma desonesta. Não posso comer suas oferendas. Disse aos marvaris, vejam, nem sempre uma pessoa é honesta nos negócios. Há altos e baixos. Nanak uma vez disse, estava a ponto de comer alimento de pessoas não santas, quando descobri que ele estava manchado de sangue. Só se deveria oferecer coisas puras aos homens santos, não deveria dar-lhes comida adquirida por meios desonestos. Deus é realizado pelo caminho da verdade. Deve-se sempre cantar seu nome, mesmo quando estiver fazendo os deveres, a mente deve estar ligada a Deus. Suponhamos que eu tenha um furúnculo nas costas. Faço minhas obrigações, mas o pensamento está na ferida. É bom repetir o nome de Rama. O mesmo Rama que foi filho do rei da Charata criou este mundo. Assim, como espírito, ele penetra em todos os seres. Está muito perto de nós. Está tanto no interior como no exterior. 1. Tilak, uma marca de pasta de sândalo ou outro material, para denotar a afiliação religiosa. 2.
Ganga ou Gaia, Parakasi, Kanchi ou Prabhas. 5 lugares de peregrinação. 3. As 3 horas sagradas: aurora, meio-dia e entardecer. 4. Madan, o autor do cântico. 5. Galita Asta, literalmente, mão inerte e entorpecida. 6. Meunitai dança como um elefante louco. 7. Krishna, encarnação de Deus, era condutor do carro de Arjuna. 8. Os 4 pontos cardinais da Índia, isto é, Kedarnath no Himalaia, Dvaraka no oeste, Ramesvar no sul e Puri no leste. 9. Uma cobra tem uma pedra preciosa na cabeça, mas se contenta em comer uma simples rã. Crença popular em Bengala. 10. Vaishnavisharan, um notável devoto da seita Vaishnava e admirador de Sri Ramakrishna. 11. A concha é soprada durante o serviço do templo. 12. Compreendeu que um homem não é livre nem para se matar, tudo depende da vontade da Mãe Divina. Ver introdução. 13. Docemente toca a flauta de tua graça, uma referência à vida de pastor de Sri Krishna.